instantes pousaremos em Porto Velho. Retorne o encontro de sua poltrona para a posição vertical. Atenda o aviso para os cintos e verifique o prato da mesa à sua frente. O tsunami aqui é meio complicado e pode dar também, né? Porque tem essas construções aí. Me assusta, porque nada é seguro. O homem faz, ele acredita, mas nada é seguro. Se arrebentar essa barragem... É tsunami, tranquilo, isso aí aconteceu mesmo. No ano de 2014, na cidade de Porto Velho, nós tivemos uma das maiores cheias dos últimos 100 anos. A partir dessas imagens que a gente viu, né, dessa situação de calamidade pública que se seguiu, nós começamos a registrar o avanço da água, né, e logo o regresso das pessoas retornando às suas casas. Ocasionalmente o rio sobe, mas havia uma expectativa na cidade ao longo desses últimos anos de que haveria uma enchente grande. E acho que os registros eles vieram nesse sentido, dando conta dessa intuição de que seria dessa vez. E de fato acho que foi a maior enchente que a cidade conheceu. A imprensa pouco se preocupou com isso, a própria Defesa Civil não sabia o que fazer, muito perdida nas ações, não conseguia coordenar e administrar os conflitos das famílias que ficavam hospedadas na escola. E havia, ao mesmo tempo que uma sensação de que essa seria uma grande enchente, havia também uma certa expectativa de que nada de mais sério aconteceria. No entanto, foi a enchente que mais devastou a cidade até agora. Uma das coisas que me levou a capturar as fotos foi o quanto foi impressionante aquela água subindo. A cada dia avançava um pouco mais e não é a primeira enchente que eu havia visto em Porto Velho. E num primeiro momento uma atitude me parece que passiva por parte das pessoas, deixando as suas casas, deixando as suas tudo, os seus pertences, indo se alojar. Foi um período em que a prefeitura solicitou um trabalho voluntário e nesse trabalho voluntário, vendo a dificuldade de organização das pessoas nas escolas, a dificuldade de pensar enquanto grupo e apesar de todo incômodo, uma passividade. Eu acho que esse foi talvez a primeira provocação para a filmagem. Na época nós começamos fotografando a água tomando a cidade e depois, à medida em que a água começou a baixar, nós fomos acompanhando, não só com as imagens, mas com o contato com as pessoas, o recuo das águas. Eu acho que essa devastação da cidade, essa lavagem que a água foi fazendo das casas, tudo que ela encontrava pelo caminho, e a atitude das pessoas, eu acho que é a sensação que se tem numa região de fronteira, onde o viver de forma provisória vai para dentro das escolas, com as famílias, e ele continua, mesmo depois. É um sentimento de desolação. Acho que o que marcou mais foi o silêncio das águas, o silêncio das pessoas, o silêncio do poder público.
e o silêncio das áreas que ficaram inundadas. Quando o rio baixou, nós retornamos ao bairro mais atingido. Na medida em que as fotos aconteciam, nos chamava a atenção o silêncio. Nem mesmo o barulho das águas era percebido, né? As pessoas passavam em silêncio, as pessoas tentavam recuperar suas casas em silêncio. O silêncio das ruas vazias, o silêncio das casas abandonadas. E o silêncio, acho que foi aquilo que de mais forte ficou no registro do pós-enchente. O tempo todo nós lidamos com a precariedade, com o silêncio das pessoas que foram à mostra ou dos parceiros que nós tentamos encontrar, a dificuldade com o material, a dificuldade do respeito com o espaço. Tivemos muita dificuldade em ser respeitados pelo uso do espaço público. Para a gente era importante montar a mostra em lugares onde as pessoas passavam. E a primeira montagem, que foi no Mercado Cultural, eu acho que ela foi, apesar de toda a dificuldade de impressão, de como expor, nada e ninguém facilita em momento nenhum. Acho que o mesmo silêncio em relação à enchente foi o silêncio em relação à mostra. A dificuldade de compreender por que tantos móveis, tantos objetos pessoais foram ficando para trás. Eu acho que talvez por isso que nós tenhamos tido a ideia de fazer uma coleta do lixo das casas. A proposta de colocar os QR Codes na parte reversa de cada suporte fotográfico, para que as pessoas com seus celulares pudessem acessar, né, através dos leitores de QR Code, as imagens e os sons referentes à situação, né, numa proposta de imersão desse universo amazônico e contato direto com as narrativas a respeito das cheias do Rio Madeira. Em cada reportagem ficou gravado, né, e disponível na internet para que as pessoas acessem. Os desenhos feitos em nanquim, eles remetem a paisagens inexistentes atualmente. Foram feitos pelo Flávio Dutic durante a visitação a alguns lugares do Baixo Madeira, e hoje esses lugares existem apenas na memória gráfica do suporte sobre o papel, estabelecendo uma certa dialogicidade entre o passado e o presente, dentro de uma técnica de registro ao modo dos antigos viajantes da Amazônia aqui. Colocavam tudo em aquarela, nanquim, né, entre outros materiais básicos. A ferida mata, sangra no rio. Paisagem à deriva da sorte, da morte.
senti, né, cara, a sonoridade do galpão, parecia que tava chorando, né, na realidade. Foi muito tenso estar lá. Cara, na realidade, quando a gente entrava no galpão, assim, só cabia a gente tentar traduzir aquilo, porque o choro, o lamento era muito forte. E foi tanto que a gente trabalhou, né? A gente foi, escutou, gravou, filmou, áudio, vídeo, levou pra casa, estudou e ficou escutando, pô, aqui parece um choro, pô, aqui tá batendo, aqui, aí juntou tudo e deu isso. Isso é um impacto gigantesco e só o fato dessas pessoas não poderem nem se aproximar, né? De onde daquele lugar que eles chamaram de lar até um pouco tempo atrás, né? Isso é muito, muito, muito forte. Nós precisamos também nos sensibilizar com isso. Acho que uma coisa importante, um zelo que nós tentamos ter, que acho que nós conseguimos, tanto no retorno das casas principalmente, a ideia da mostra, ela nasce como uma maneira de sair, de quebrar esse silêncio, né? Então as famílias que nos permitiam entrar nas casas e fotografar, elas sabiam que seria feita uma mostra, elas foram convidadas para a mostra e as fotos das suas casas nós fizemos uma cópia e entregamos a elas também. Então acho que essa foi uma tentativa nossa de respeitar a dor, de quebrar o silêncio, de não querer pactuar com essa forma, eu acho que impessoal, de lidar com a dor ou de ignorar a dor.